como é que eu faço, então? Aquilo que você está falando de classificar as questões, né? A gente chama isso de método pega-varetas. Né? Esse método pega-varetas, para quem conhece esse brinquedo, você pega um monte de vareta, né? Coloca na mão assim e solta. E você vai tendo que tirar as varetas sem que nenhuma delas mexa. Bom, você não vai conseguir tirar aquela que está lá no meio, mais difícil. Você começa pelas mais fáceis. As que estão lá no cantinho, as que saíram, que não tem nenhuma embaixo, não tem nenhuma em cima. E é mais ou menos isso também que a gente vai fazer na prova. Vamos escolher as mais fáceis. Né? Mas a pergunta é, como é que eu sei quando a questão é fácil? É só porque eu sei responder, então ela é fácil? Se eu não sei responder, é difícil? Na verdade, não é bem assim como eu estava dizendo. Né? A primeira questão era muito direta. Aí, começando como a gente falou aqui, que a Bianca falou, lendo primeiro o comando, né? O comando diz assim, ó, a concepção científica atual define esse composto como uma substância, bom, atual de que composto? Aí não tem jeito, a gente vai ter que ler, né, a questão que diz assim, ó, no senso comum, considera-se ainda hoje que compostos orgânicos são substâncias presentes nos seres vivos. Na química, a expressão composto orgânico tem um uso histórico de mais de 200 anos, adquirindo diferentes conotações ao longo do desenvolvimento dessa ciência. Atualmente, atribui-se a essa expressão outro significado. Ou seja, dentro da ciência, como é que significa? O que é química orgânica dentro da ciência, né? Dentro da definição científica? Isso é, se você olhar as alternativas aí, vai muito pelo senso comum, como você tinha dito. Então, para quem estudou um pouquinho de orgânica, já dá para responder. Então, isso é uma questão fácil, direta, simples, não tem muita informação. Eu preciso saber o básico de química orgânica. Não preciso de um monte de assunto, um monte de conteúdo. Né? Sabendo o início de química orgânica, estudando um pouquinho, eu já consigo dizer. Então, essa é uma questão fácil. Você já vai lá, marca e passa para frente, que nem você falou. Essa também de 2024, e ela também é de química orgânica. Também não é tão complicada assim, porque ó, ela é rápida, né? Se você, essa daí talvez você nem precise ler o enunciado. Se você for direto para o comando, já é o suficiente. Você nem perde tempo. Tá vendo? Eu nem preciso saber nada. Não preciso ler o que está lá em cima para saber o que ele quer. Ele quer que eu olhe para as duas moléculas e vejam qual é a função orgânica que está em comum. Mas ó, é que essa questão, não adianta só a gente saber o que é química orgânica. A gente tem que conhecer um pouco mais, conhecer as funções orgânicas. Então ela é um pouco mais ampla. Então não é uma questão mais sossegada assim. Média, porque não adianta só saber o contexto, o começo de química orgânica, eu tenho que saber um pouco mais. Então, é isso que a gente tem que olhar. Ó, é mais ampla, né? Envolve mais assuntos, mais... Então, isso daí a gente já vai deixando para outros. Mas essa é uma média que dá para fazer. Você faz, né? Não deixa para depois. Ela é rápida, ela é fácil, direta, não tem muita coisa para fazer. Né? Agora, a terceira questão, aí já envolve até um pouquinho de biologia. A mesma prova, no mesmo dia, tudo direitinho. Ele está misturando química orgânica com química inorgânica, que é o conceito de ácido base de Bronsted-Lowry. Então, ele envolve dois conceitos diferentes. Então, esse é aquela que você vai marcar difícil, bota um desenho e deixa para fazer depois. As outras duas que eu coloquei de estequiometria, já por ser estequiometria mais difícil, mas elas são consideradas difíceis. Então, tá vendo quantas coisas ele está pedindo para você mudar a unidade. Então, é muito cálculo para fazer. Então, essas questões que envolvem mais cálculos, elas são mais demoradas. Não vão ser nunca questões fáceis. Então, você vai colocar pelo menos médio, difícil e deixa para fazer a conta depois. Dá tempo de treinar isso. Então, eu acho que é legal você pegar uma prova anterior, do ano passado, ano retrasado, e treinar essa classificação. Não precisa nem resolver a questão no começo, mas tenta classificar, vai olhando, ver quantos conceitos diferentes estão envolvidos. Quando vai fazer um simulado do Enem, já vai treinando isso, já vai treinando classificar essas questões, para chegar no dia da prova isso está mais fácil de ser feito, mais rápido para ser feito. É uma alusão que eu sempre falo com os alunos, é que quanto mais você conhece, quando você muda de série, o que mais te deixa assim um pouco ansioso, inseguro, é quando você não conhece o professor e você quer saber como que funciona a prova do professor. Uhum. Depois que você faz a primeira prova do professor, você já sabe o que esperar do professor. Sim. O vestibular é a mesma coisa. Sim. A partir do momento em que você faz as provas, você já sabe o que esperar, independente do conteúdo que estiver lá, né? E é o que o Juarez falou, cada uma tem um estilo, né? Sim, é importante. É por isso que a gente né? sempre pega, assim, a gente sempre orienta vocês, a gente é muito enfático na questão de
fazer o Enem com antecedência. Lembram? Lá no primeiro ano, quando a gente falava, pessoal, façam o Enem. No segundo ano, pessoal, façam o Enem. Porque esse ano já sabe como que é a prova. Já tá valendo, então né? você já sabe controlar o tempo, você já está à frente de milhões de candidatos que vão fazer pela primeira vez. Já sabe como encontrar o lugar onde sentar, já sabe como é que faz se precisar ir no banheiro, já sabe um monte de outras coisas que não deixam de ser preocupações na hora de fazer a prova. Né? Você foca só no resolver mesmo as questões. O quanto de comida levar, o quanto de água levar. Exatamente, não pode comer comida pesada no dia, né? Você tem que estar leve. Não pode beber, não né? pode beber no dia anterior, nem no dia da prova. Nem no dia da prova, nem uma semana antes não pode beber, vai. Não poderia beber, né? Enfim. E né? que tem que levar o documento. Por favor. Caneta preta, não pode esquecer. Então é isso, né, Fábio? Resumindo, acho que o TRI é mais ou menos isso. Né? Da teoria que a gente colocou aqui, não é apenas um número de acertos. TRI é mais do que um número de acertos, é prestar atenção na prova, saber o que a prova fala. Isso. Significa você ter inteligência para fazer a prova, estratégia para fazer a prova, né?